daí o que vai acontecer? A dívida vai crescer cada vez mais. E é justamente no regime militar. O regime militar foi onde o processo de endividamento se deu de forma ostensiva. E isso significa o quê? Quanto maior é a participação da dívida em relação ao PIB, significa um maior comprometimento do fundo público, não com política social, mas com o pagamento do serviço da dívida. Essa figura aqui, ela sintetiza, de certa forma, o que eu havia colocado aqui. É que eu estou com a ideia de que o artista, ao fazer uma charge, ele é capaz de explicar uma coisa que eu demoro 10 minutos. E às vezes eu demoro 10 minutos e a pessoa não entende. Mas quando você fala isso aqui e leva para cá, aí fica bem claro. Porque aqui é o quê? Dívida pública é o amarelinho. O resto é o resto. Só que o resto somos nós. Aqui é o que eu já falei. E aqui eu vou entrar exatamente mostrando alguns aspectos da pesquisa que nós fizemos aqui. Nós pegamos a dívida dos estados de 1948 a 2001, separamos por estado, deflacionamos pela inflação americana para atualizar os valores e fizemos quadros procurando ver qual foi a resolução, qual era o valor em dólar atualizado, o financiador, finalidades. Nessa aqui não apareceu, sabendo também a taxa de juros e o prazo de carência. Olha, isso aqui é o de Alagoas. De Alagoas, vamos ver aqui, olha aqui, o financiador. Vocês sabem o que é RD? Não declarado. A coisa mais assustadora que eu constatei aqui, e Ramiro já tinha falado que isso aí era recorrente, não se sabia no regime militar nem quem era o emprestador. Eu até brinco dizendo, olha, se vocês souberem de algum emprestador que queira me emprestar, mas que não queira assumir a sua personalidade jurídica, o que vocês fariam? Eu sei. Mas é desse jeito. Os bancos sequer estavam registrados. Olha aqui, ó. Só teve 2 empréstimos que foram registrados. É o Banco Nacional de Paris e o Banco Mundial. Vou pegar mais aqui. Olha, o Amazonas. Não tem. O financiador também é tudo. Olha, Amazonas só teve um. Bahia. A Bahia também teve uma grande parte. No início era Banco Mundial, mas a maioria era tudo ND. E aqui aconteceu o seguinte, vou pegar aqui o caso da Bahia. Todos os estados faziam empréstimos para uma obra determinada. A partir de 86, os empréstimos já não eram para uma obra determinada. Os empréstimos, ou a grande parte, era para pagar a própria dívida. E aí tem uma questão legal. Um empréstimo feito pelo Estado só tem base legal se ele tiver uma função social. É isso? Ou seja, aqui é uma dívida que não tem nenhuma contrapartida. Mas não é só isso. Nós descobrimos aqui que esses empréstimos eram com taxas de juros flutuantes. Isso significa que você tomava emprestado, no momento era 4%, mas podia chegar a 8%, e chegou em 79%, saiu de 5% para 20%. Essa subida, essa elevação da taxa de juros, nosso grande amigo Spett, ele elaborou uma doutrina para condenar, para mostrar o que significa esse aumento unilateral da taxa de juros e o compromisso, as consequências para os estados. Alagoas tinha tomado, olha só, Alagoas tinha tomado emprestado em 79, e o que aconteceu? Você empresta 5 e pula para 20. Então os estados entraram em colapso.
a Argentina e o México entraram em moratória. Então isso mostra exatamente que, ao fazer empréstimo externo, sem saber qual era o emprestador, o tempo de carência e uma taxa de juros flutuante, você tinha simplesmente os estados entrando em parafuso, que é Bahia, Ceará. Olha o Ceará, veja só aqui, ó. E aqui nós constatamos mais ilegalidade. Nós constatamos, por exemplo, que empresas emprestavam para o governo. É o caso mais aqui, deixa eu ver aqui tem. Ou seja, a Caterpillar, que produz, que vende aqueles negócios de fazer estrada, eles emprestavam dinheiro para o governo e depois o governo contratava a obra dele, o serviço dele. Isso é ilegal. Ou seja, aqui a gente constata uma quantidade de ilegalidades, mas mesmo assim, esses empréstimos eram feitos. Eu fiquei vigilante no caso de Alagoas, e eu coordeno o núcleo alagoano pela Auditoria Cidadã. A Auditoria Cidadã, comandada por Maria Lúcia Fatorelli, nós solicitamos, através da Lei de Livre Acesso à Informação, todos os documentos. Se alguém quiser aqui, todos os documentos da dívida pública de Alagoas, eu tenho. E com isso você pode fazer monografia, você pode fazer mestrado, você pode fazer doutorado. Patrick está exatamente fazendo a dissertação dele, utilizando essas informações. Então, é muito importante ter acesso a essas informações, porque elas vão mostrar o caráter de classe explícito do Estado. Como é que o Estado toma dinheiro emprestado, sem saber quem emprestou, com taxa de juros flutuante, para pagar uma dívida que subiu por quê? Porque os Estados Unidos elevaram a taxa de juros. Bom, então, Goiás, a mesma coisa, vocês podem ver, ó, a maioria é tudo LD. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba. Bom, deixa eu ver o último aqui, Pernambuco, Guarabara, Rio de Janeiro. Olha São Paulo. Agora tem uma coisa curiosa. Os estados mais desenvolvidos faziam empréstimo com o Banco Mundial e com as instituições que tinham tinha uma taxa de juros menor. Os estados mais periféricos, eles pegavam empréstimos aonde a taxa de juros corria solta. Tocantins, olha só. No caso de Alagoas, eu tive acesso estamos com um grupo de estudo trabalhando nisso, mas aqui ocorreu uma CPI. Alguém sabe o que é Produban? Sim, Banco do Estado de Alagoas. Eu tenho uma conta lá e o dinheiro foi embora. Todos os estados tinham o respectivo banco. E esses bancos financiavam as burguesias locais. Os usineiros tomavam emprestado no Produban e não pagavam. O Produban, por ser um banco estadual, dava para o Estado um déficit. O Estado, comandado pelos usineiros, encaminhava um pedido ao Tesouro Nacional de empréstimo. E esse empréstimo, depois, se convertia em dívida pública. Deixa eu ver se eu pego aqui o outro dado, porque eu tenho aqui. Bom, eu tenho dado aqui, eu não consigo achar. Então o que aconteceu? A dívida do estado de Alagoas é dívida, na maioria, dos usineiros, que tomaram dinheiro emprestado, que não pagaram, e o Estado teve que cobrir. Agora, em 2016, 35% da dívida pública de Alagoas ainda dependia, era do Produban. Agora, eu pergunto, vocês acham justo que o Estado, comandado pelas oligarquias, utilize o dinheiro público para pagar juros? Para vocês terem uma ideia, durante muito tempo, o Estado de Alagoas destinou 13% da receita corrente líquida para pagar juros da dívida. A dívida de quem?
Então, mais à frente eu vou fazer um levantamento das pessoas que estão interessadas, porque o que eu quero agora é exatamente dar continuidade a isso. Porque o que é importante? O que é importante é, primeiro, nós só trabalhamos com documentos originais. Todas as folhas têm que ter, como é que chama isso? Tem que ter um carimbo. Então nós pegamos os documentos originais, aqueles documentos que ninguém quer mexer, e o que a gente faz é justamente isso. É colocar para a comunidade o que foi feito no Equador. Para que a população saiba que a dívida, quando ela precisar de um hospital e não tiver, ela tem que saber que não tem para o hospital, mas tem para pagar a dívida. E o que acontece? Vocês já conhecem a história do Super-Homem e do Clark Kent? Ninguém mais assiste Super-Homem, não? Eu só vi o Super-Homem. Vocês sabem que acho que a Lois Lane, ela namora com um e convive com o outro. E ela nunca conseguiu ver que um é a cara do outro. Esse é o dilema da gestão do Estado que compromete as políticas públicas. Porque o usineiro, uma hora ele é um agente privado, mas de repente ele, se bem que eu também estou curioso, por que ela nunca conseguiu ver que, vocês nunca pararam para pensar, vocês assistem o filme e nem param para pensar, né? O Tiririca quer dizer, essa mulher é uma bestada, não conseguiu, mas não é isso, é que é difícil ver o caráter de classe do Estado. A gente acaba achando que o Estado é algo neutro acima das classes, a serviço do bem comum. Esqueça. O Estado é o espaço aonde se convive a mulher lá, eu esqueci o nome dela, e os dois, e nenhum consegue ver a cara do outro. Por quê? Porque os agentes privados são os usineiros. E eles também são um agente público. São eles que estão votando nas reformas. São eles que mantêm as suas famílias. E o que eu descobri aqui? O primeiro empréstimo foi Suruagi, depois, em 86, o outro Suruagi, e em 97, novamente Suruagi. Aliás, o atual governador, né, não sei. Depois Suruagi, era dobradinha. São 3 vezes eleito. Então vocês podem observar, os empréstimos externos serviram para tentar legitimar um golpe militar. Guilherme Palmeiras, era dobradinha. Foi uma época em que houve alguns investimentos e isso, de certa forma, tentou calar o caráter autoritário. Mas, na verdade, o que nós tivemos foi que não foi só os empréstimos usados para favorecê-los, também o uso do Banco do Estado. Então, a questão que eu quero colocar aqui para vocês é justamente o seguinte: nós precisamos entender, investigar, porque o que está em risco aqui somos todos nós. Nós estamos vivendo numa situação em que estão privatizando. Privatizaram a saúde, privatizaram a educação, privatizaram a água, privatizaram tudo. Privatizaram a CEAL. A CEAL foi comprada por R$50 mil. Segundo o Sindicato dos Humanitários, vocês sabem quem comprou? Segundo o Sindicato dos Humanitários, quem comprou é o mesmo dono da Americana. É o mesmo que comprou a Eletrobras. E é o mesmo que está definindo o BNCC, aquela Base Nacional Curricular. É ele que está propondo. Ou seja, peraí, mas quem que foi a Americana? Não foram 40 milhões de desvio? Pois bem, são essas pessoas que estão se enriquecendo, utilizando a desinformação e ao mesmo tempo sendo proponentes das políticas antissociais. Ele comprou 50 mil aqui, a CEAL, comprou por 50 mil a CEPISA do Piauí e comprou por 50 mil a empresa de energia do Rio Grande do Sul. Eu tenho que parar para escrever sobre isso. Por que ele conseguiu comprar 3 empresas de energia em 3 estados diferentes por 50 mil? E o curioso é que em seguida ele conseguiu pegar dinheiro emprestado do BNDES. Aqui foram 520 milhões e no Piauí foi 600 e pouco. Mas peraí, o discurso não é que a iniciativa privada é eficaz, que o Estado é ineficiente. Por que ele privatiza vendendo a preço de banana
E depois de comprado, você pega dinheiro do Banco Estatal com taxa de juros subsidiada. Eu, no artigo, eu estou chamando isso de Estado Gestor da Barbárie. Estado Gestor da Barbárie é aquele que cobra imposto de pobre, faz renúncia fiscal para os ricos, toma dinheiro emprestado junto aos bancos e privatiza praticamente tudo. Vocês estão vivendo agora, a Casal foi privatizada e a CEL foi privatizada, e nós sabemos exatamente o que eu dando aula aqui, eu já vi quantas vezes houve queda de energia. Então, que nós estamos aqui tentando retomar, e parece retomando, é justamente fazer com que possamos fazer desse espaço um espaço de aglutinação de todos vocês, mas um espaço de envolvimento com a comunidade. Nesse grupo nosso, nós pretendemos exatamente dar continuidade àquilo. Nós vamos ver outras dimensões do endividamento e vamos continuar a ir para as escolas, porque o que nós queremos é exatamente desvendar, é dizer para as pessoas que Super-Homem e Clark Kent têm a mesma cara, ou seja, os responsáveis pelo endividamento foram aqueles que se beneficiaram. Por quê? Eu me empolguei na informação principal que eu acabei colocando, que é esse quadro aqui. Eita, errei a senha. Agora vai. É aqui? É aqui. Olha só. Nós tivemos a CPI do Produban. A CPI do Produban constatou todos aqueles que não pagaram. E olha aqui quem são eles. Só que tem uma coisa: esse relatório foi proibido de ser divulgado. Essa tabela aqui foi obtida clandestinamente, não pode ser, porque na verdade, por se tratar de uma CPI, ela deveria ser. E eu estou há 10 anos aqui em Alagoas e eu não consegui até agora pegar esse documento. Falei até com o deputado que presidiu a CPI, porque no final dizia assim: esse relatório não será divulgado. E eu queria muito, porque é um documento oficial. É um documento oficial que vai dizer claramente os principais responsáveis pela dívida pública de Alagoas e dos demais estados. Porque os dados que eu tenho aqui em outra tabela mostram que isso ocorreu em todos os estados. Os bancos estaduais foram usados para financiar as oligarquias. E aqui, parte disso aqui ainda teve ainda o acordo dos usineiros, aonde eles deixaram de pagar imposto. Então, eu vou encerrar por enquanto para abrir para as perguntas. Só queria lembrar que todos já fizeram as assinaturas, a lista de presença. Aqui tem bastante papel. Depois eu quero... Bom, quem quiser mais papel está aqui. Então eu queria encerrar exatamente colocando a importância de retornarmos a fazer esse tipo de coisa. E principalmente, nós temos que desvendar. O nosso papel aqui é de ver além da aparência. O nosso papel aqui é procurar explicar por que esse Estado, cada vez mais ele se afasta das políticas sociais, cada vez mais ele se compromete em pagar uma dívida que não foi auditada, e que se fosse auditada, porque eu tenho uma coisa que eu esqueci de falar, tem uma coisa chamada